Seja bem-vindo. Nesse vídeo, o meu objetivo é praticar o que eu tenho feito nos outros vídeos, que é construir coisas sólidas. E trazendo para o mundo do marketing digital, agora eu estou com a visão de que eu preciso construir os meus produtos e os meus serviços de uma maneira sólida, que não seja possível, mesmo que eu saia da operação, que seja possível prestar um mau serviço. E para isso eu preciso defini-los de uma maneira sólida, ou seja, eu preciso bem defini-los, né? Eles precisam ter uma definição que não tenha dúvida e que não dê margem para fazer outra coisa. Beleza? Então, sendo bem direto aqui, esse é o meu objetivo. Eu fiz algumas anotações antes para colocar no papel e é basicamente isso, tá? Então, vamos lá. Numa agência de marketing digital, até eu anotei aqui, eu faço um monte de coisa, né? Principalmente, que é onde eu comecei, Google Ads, Facebook Ads. Aí você envolve aí a maioria das redes sociais, que são Instagram, Facebook e YouTube. As redes de busca e de pesquisa, que é o Google e os parceiros. O próprio YouTube também é uma rede de busca. Além disso, também tem várias outras ferramentas. Mas se falando de serviço, o tráfego pago, basicamente, é o ponto de partida. Então, entre serviços e produtos, eu dividi aqui em três partes, que provavelmente eu vou fazer 3 vídeos. Nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral, e nos outros, provavelmente 2 ou 3 vídeos, eu vou falar sobre essas 3 partes separadas, que são os serviços que eu ofereço. Então, eu vou parar um tempo estratégico para construir isso. Cara, quais são os serviços que eu ofereço? E aí a gente tem um ligamento aqui, uma ligação, que é, cara, para eu oferecer um serviço, eu preciso resolver, para ter um serviço tem que ter um problema, tem que ter uma dor. E tendo uma dor e um problema, eu estou aqui para poder resolvê-los, ter uma solução. E vamos lá, que até essa parte estratégica, pensando de uma maneira sólida, né, e mais profunda, o serviço é diferente da solução, né? Porque vamos lá, né? Hoje, por exemplo, eu fiz um agendamento, bati um papo de 17 minutos com uma possível cliente e a necessidade dela, olha que louco, que inclusive eu não tinha botado aqui. Ela viu um concorrente que ficava num lugar pior que o dela ter um resultado melhor que o dela. Dando um exemplo, ela ficava no centro e o cara ficava mais para dentro. E o cara vendia 5, 6 mil reais por dia e ela não tava, tinha dia que ela não vendia nada. E eles vendiam o mesmo produto. Então, olha a necessidade dela. Era que o concorrente estava vendendo mais. Esse é um problema e uma dor dela, beleza? A outra pessoa, que eu também conversei, ela queria posicionar numa página do Google. Outra pessoa, corretor imobiliário, ele quer se ter independência, ele quer ter os próprios leads, próprias oportunidades. Então, vamos lá, recapitulando aqui, eu estava falando que o primeiro passo é, cara, quais são os serviços que eu ofereço? Para eu ter um serviço, eu tenho que ter um problema e uma solução. Beleza? Eu tenho que ter um problema e uma dor e eu tenho que oferecer uma solução para esse problema e essa dor. E é por isso que eu tenho um serviço. Então, a dor do cara, como eu falei já, né, é se posicionar no Google. Beleza? A solução para isso é o tráfego pago. E o serviço que eu ofereço é isso aí. Só que em alguns casos também, como por exemplo loja de carro, só o tráfego pago em si não vai ser suficiente. Talvez só o Google Ads, sim. Mas se o cara quiser um resultado de verdade, eu vou ter que oferecer outras coisas para ele. E é aí que entra esse pensamento estratégico para montar de uma maneira sólida o quê? Como que eu vou entregar esse serviço? Essa é a minha grande questão hoje de construção de solidez, tá? E tem a ver também, só para você ficar ligado e talvez sirva para você, que
o ICP é a coisa mais importante. Nesses últimos 7 dias eu tenho ligado, eu tenho prospectado, tenho ajudado a reunião, mas é muito mais difícil quando você não tem, por exemplo, um ICP bem definido. E eu abri aqui o Easycall, inclusive, para poder anotar e não estava anotando. Mas, vou começar a anotar aqui agora. A grande questão é a seguinte. Voltando à questão aqui, né? Que eu vou fazer as 3 coisas. Vou anotar e construir as 3 coisas principais para mim. Vou botar aqui pensamento estratégico. Que são os serviços que eu ofereço. Eu preciso pensar sobre isso. E aí, como eu falei, o serviço ele tem que ter um problema e uma dor. E cada problema e cada dor, eu tenho uma solução. Beleza? Então eu também tenho que pensar o quê? Que aí para mim é o tema de um outro vídeo, né? Além desse aqui. Cara, é como eu ofereço esse serviço. Então, no caso, por exemplo, do tráfego pago, no caso do tráfego pago, eu tenho que pensar, cara, o que eu entrego? Eu entrego relatório? Beleza, mas eu entrego dashboard? Se você trabalha com tráfego pago, você sabe que não é algo tão simples de fazer. É simples, às vezes você usa ali um software pago e tal, chega a ser simples, beleza? E eu posso estar fazendo um meia-culpa aqui agora, mas você pode entregar tranquilamente, acho que a maioria, inclusive, entrega um relatório, mas não entrega dashboard. Inclusive com as automações, é basicamente isso que acontece. Beleza? Então, é exatamente isso que eu quero. Eu quero definir de uma maneira que eu não fuja disso na hora da preguiça, na hora de desenrolar ali, e também quando eu contratar outras pessoas, elas não fujam disso, tá? E em terceiro lugar, que eu anotei aqui, que na verdade não seria uma ordem cronológica que eu vou fazer, até porque esse para quem é, eu estou definindo já no começo, e eu estou falando que é muito importante, tá? É um terceiro vídeo, talvez, porque ele vai levar muito tempo. Eu acabei de criar um protocolo de criação de ICP. E ele vai numa questão também emocional e comportamental. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu estou num perfil que ele definiu a inteligência artificial, que eu criei ali, um preguiçoso estratégico. Eu pego para ligar sem script, confiando no talento e ligo ali. Esse é o meu comportamento de agora. E ele vai fazendo várias perguntas emocionais, né, para que eu possa ficar consciente de qual o problema que está acontecendo. Depois, ele me ajuda a pensar quais são os ICPs que eu já tenho em mente. E depois ele me ajuda a entrar em ação, ou seja, corrigir o meu comportamento que hoje eu estava procrastinando de criar o ICP e por isso eu estava patinando na minha prospecção. Ou seja, brabo demais. Beleza? Então, nessa minha fase de construir solidamente os meus processos da agência de marketing, isso daqui vai fazer muita diferença. Pensar nos serviços que eu ofereço, como eu ofereço e para quem eu ofereço. É exatamente isso. Esses 3, que eu posso chamar, não sei, de pilares ou de tijolos, cada tijolinho desse vai tornar o meu processo sólido. Cada tijolinho desse. Beleza? Se você gostou, se inscreve no canal, curte. Espera os outros 3 vídeos aí, provavelmente que eu vou falar de cada um deles separadamente. E tamo junto. Se inscreve no canal aí, curte. Tamo junto.